E aí, tudo bem? Pensa só comigo. E se o mundo espiritual não fosse só mistério? E se ele tivesse suas próprias leis, tão exatas quanto as leis da física que a gente conhece? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, os princípios da apometria, que tentam descrever a mecânica do universo espiritual. É uma viagem, olha, fascinante e que pode mudar um pouco o jeito como a gente enxerga a realidade. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. E se aquele plano que a gente chama de espiritual não for um lugar de caos, mas sim um universo com regras bem claras, sabe? Regras tão precisas quanto as que governam o nosso mundo. Vamos mergulhar nessa ideia e descobrir o que essas leis podem nos revelar. Então, o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai começar pela base de tudo, que é a lei da conexão. Depois vamos entrar numa ideia bem maluca que é a viagem no tempo espiritual e o que acontece por causa disso, o tal do choque do tempo. A gente vai ver também o que rola quando um espírito tenta resistir à reencarnação e no final vamos juntar todas essas peças para entender o quadro completo. Vamos lá? Ok, tudo começa por aqui. Essa é a primeira e, talvez, a mais fundamental de todas as regras da interação espiritual. É a lei que cria a base para qualquer comunicação, qualquer influência entre os planos. É a lei da conexão, ou como o pessoal da área chama, a lei da sintonia. A melhor forma de entender isso é pensar num rádio antigo. Para ouvir uma estação, você tem que girar o botãozinho até achar a frequência certinha, né? No mundo espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são esse botão. Se a gente tá com raiva, com medo, é como se a gente criasse uma estática, um chiado. Agora, sentimentos de amor, de compaixão, eles afinam essa sintonia. E aí a conexão fica limpa, fica clara. E um exemplo prático disso, que é simplesmente perfeito, é a famosa parceria do médium Chico Xavier com o guia dele, Emanuel. A sintonia entre os dois era tão fina, tão precisa, que o resultado foi a psicografia de centenas de livros. Isso mostra o poder que uma conexão dessas, perfeitamente alinhada, pode ter. Tá, mas então, como é que a gente faz para afinar o nosso rádio espiritual? A apometria dá um guia bem prático. E não é sobre ficar esperando, não. É sobre agir. Isso envolve cultivar pensamentos positivos, praticar a caridade, buscar conhecimento e o ponto mais crucial de todos, a chamada reforma íntima, que é basicamente aquele trabalho constante de olhar para dentro, se melhorar e transformar os nossos padrões negativos. Agora vamos para a próxima lei, e aqui a coisa começa a ficar ainda mais profunda. Se a primeira lei fala sobre conexão, esta aqui nos leva para um território, digamos, extraordinário, a manipulação do tempo e do espaço lá no plano espiritual. E é aqui que as coisas ficam realmente impressionantes. Essa lei diz que é possível sim enviar um espírito de volta no tempo. E olha, não estamos falando de uma simples lembrança, de uma visão. É um deslocamento real, um teletransporte de verdade para o passado que é ativado por um comando mental e por pulsos de energia. E é aqui que a nossa cabeça dá um nó. O espírito que viaja não é só um espectador passivo, sabe? A realidade do presente é, literalmente, sobreposta à do passado. É como se o agora invadisse o antes, permitindo uma interação direta com eventos que, teoricamente, já aconteceram. E como a gente vai ver, essa colisão de tempos tem consequências bem profundas. Essa colisão entre passado e presente é tão importante que tem uma lei só para ela. Vamos entender melhor a mecânica e os termos por trás desse tal de choque do tempo. Bom, normalmente a gente pensa no tempo como uma linha reta, né? Um evento acontece depois do outro. A tal da superposição temporal, no entanto, quebra essa lógica. Imagina que você pega uma folha de papel transparente, que seria o presente, e coloca em cima de uma foto antiga, que é o passado. De repente é possível interagir com aquela cena e talvez até alterar o que estava na foto original. É mais ou menos essa a ideia. O mecanismo que permite essa viagem é o salto quântico, um deslocamento que acontece num piscar de olhos. Mas o destino não é aleatório, não. O espírito é atraído para um ponto no tempo e no espaço que bate exatamente com a assinatura energética dele, com a vibração pessoal dele. É como um imã, ele é puxado para onde ele pertence vibracionalmente. E o que determina essa vibração? Um fator super importante é o chamado peso específico kármico. Para facilitar, pensa nisso como se fosse uma gravidade espiritual. Atos, pensamentos e energias negativas que foram acumuladas aumentam esse peso e isso acaba puxando o espírito para baixo, para regiões astrais mais densas, mais pesadas. E o efeito disso é imediato. Assim que o salto acontece, essa gravidade kármica já começa a agir. Ela puxa o espírito para um cenário que o obriga a encarar de frente as suas dívidas do passado.
E embora possa ser um processo bem doloroso, o objetivo final não é castigo. É, na verdade, um mecanismo super intenso para acelerar o aprendizado e a evolução espiritual daquele ser. Para fechar, a gente chega numa lei universal que fala sobre as consequências de tentar ir contra o fluxo da evolução. O que acontece quando um espírito simplesmente se recusa a seguir o seu caminho natural de reencarnar. A história aqui começa com alguns espíritos que, por causa da inteligência e da força de vontade que eles têm, decidem que eles não querem seguir o fluxo natural da evolução. E a motivação para isso? Poder. Eles evitam reencarnar porque esse processo apagaria as memórias e o status que eles conquistaram. Então, em vez disso, eles escolhem ficar lá no plano astral para continuar mandando, exercendo domínio sobre outros, sejam eles pessoas vivas ou outros espíritos. Só que aí eles dão de cara com uma lei da natureza, uma força fundamental que é quase como a gravidade física, começa a agir sobre eles, a atração magnética da massa do planeta Terra. E a consequência de lutar contra essa força é uma só e é inevitável. Eles entram num processo lento, progressivo de degradação. É uma desintegração da sua forma e da sua consciência espiritual. Essa força tem um nome: ação telúrica. Ao se recusar a evoluir pela reencarnação, o espírito fica meio que preso na órbita de energia da Terra e, bem devagar, ele começa a se sintonizar com a vibração densa do planeta físico, e essa sintonia forçada age como uma força que vai desgastando, desfazendo a forma espiritual dele num processo lento, mas que não tem volta. Bom, depois de passar por tudo isso, o que a gente pode tirar de conclusão? O que a gente viu foi um sistema de leis, todas conectadas, que descrevem um universo espiritual que é organizado e totalmente baseado em causa e efeito. A gente viu a lei do ajustamento, que é a base para qualquer conexão, a lei do deslocamento, que abre a porta para a viagem no tempo, o choque do tempo, que lida com as consequências kármicas disso tudo, e, por fim, a ação telúrica, que funciona como uma lei da natureza garantindo que o ciclo de evolução seja cumprido. Juntas, elas mostram um cosmos espiritual com regras muito bem definidas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se cada pensamento que a gente tem ajusta a nossa sintonia espiritual, e se cada ação que a gente faz contribui para o nosso peso espiritual, qual é o impacto real das nossas escolhas do dia a dia? Se o universo realmente funciona com leis tão precisas, talvez não exista uma ação pequena demais. Talvez cada momento, cada escolha tenha um significado que ecoa pela eternidade. Fica aí para a gente pensar.